Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura, fluviante, flutual, assula a atenção, isca como o risco. Esse é Catar Feijão, de João Cabral, de Melo Neto. Eu fiz a leitura do Catar Feijão e escolhi o Catar Feijão para começar, porque eu estou aqui com a Luciana Pereira. Vou chamar Pereira, né, Luciana? Por favor, né? Aquele outro sobrenome a gente abstrai. Tá bom. A Luciana Pereira, ela é revisora, ela é formada em letras e ela trabalhou muito tempo no Correio Brasiliense. Eu tive a honra de estar do lado dela lá naquela mesinha durante alguns anos. E também o Catar Feijão, porque a Luciana também é uma exímia pessoa que mexe com os fogões e as panelas, e depois, quem sabe, ela fala mais um pouquinho dessa mistura aí na vida dela, de grande sucesso, né? Grande sucesso. Luciana, não é entrevista, nós vamos falar aqui de revisão gramática e comunicação. Eu queria que você falasse um pouco mais para o pessoal entender, né? Por que eu te chamei aqui, afinal, da sua formação. Você me chamou porque você gosta de mim, né? Começa por aí. Você me chamou porque você gosta de mim, a gente sabe. Eu sou seu fã. Eu só vou chamar gente que eu sou fã, né? Para me ensinar mais um pouco nessa minha caminhada aí. Mas fala um pouco mais da sua formação, da sua experiência aí para a galera que não te conhece ainda. Eu sei que muita gente que vai acessar isso aqui já te conhece, mas aí para quem não te conhece também. Pode ser que quem conheça a Diva, né? Que é o meu alter ego, confeiteiro. Eu devia ter falado da Diva na parte da gastronomia. A Diva em casa. O pessoal conhece a Diva, Diva sou eu na internet, né? O pessoal não sabe que a Diva é a Luciana, não. Rola uma confusão aí, mas tem a Diva meu e a ego, Divinha. A Divinha está escondida lá embaixo, porque senão ninguém está avisando nada. Bem, eu sou revisora de texto desde o fim da faculdade, 2002. Eu fiz letras na UNB e comecei na revisão com o calote de uma professora da UNB que a gente abstrai o nome porque é melhor deixar quieto. É que eu estou pensando? Provavelmente, ela continua lá, inclusive. Opa! Eu fui logo jogada no mundo da revisão, porque eu comecei com mão de obra barata, né? Aluno é sempre mão de obra barata. E aí acabei tendo uma lição de realidade no início, e aí vi que era o que eu queria e continuei no mundo da revisão. Eu estudei na UNB de 98 a 2002, acho que foi pouco antes de você entrar, né? Eu já entrei em 2002. Então foi quando eu saí. Eu saí no primeiro de 2002. Vim da UFRJ e fui para lá para completar o restante. Pois então, estudava alemão, como não tem alemão na UNB, eu terminei só literatura e gramática, né? Aí. Eu sou bacharela em língua portuguesa e respectivas literaturas, segundo a UNB. Exato. E sou especialista em revisão, fiz uma especialização pela Gama Filho em 2010. Acabei deixando um pouco de lado a vida acadêmica, porque eu mergulhei logo, foi no trabalho mesmo de revisão. Eu era concursada do CREA-DF como assistente administrativa em 2003. Logo que eu me formei na UNB, eu passei no concurso do CREA. E lá eu fazia revisão de material, assim, como um freela dentro do trabalho, né? E pegava a revisão de papel de balinha, monografia, tudo que aparecia, eu revisava de graça para pegar experiência. E saí do CREA, né? O povo me chama meio de louca porque eu saí de um concurso público, mas eu não me arrependo. E de lá eu fui para a UNB, trabalhei no centro de transporte da UNB, no CEFTRU, durante mais ou menos um ano. Foi quando me chamaram para o Correio a primeira vez.
Foi quando eu trabalhei com você, inclusive. Né? Você foi um dos meus testadores na minha avaliação lá no Correio. Né? Fiz um freela de um dia, como a gente brinca, né? Fiz um freela de um dia no Correio, foi o meu teste. E aí trabalhei no Correio durante quase 2 anos, saí para engravidar da Sofia, mas eu já estava grávida e não sabia. Sofia Mini Diva, que a gente falou no começo. E aí fiquei durante a gravidez na Informe, né, que é uma agência de publicidade, e fiquei no trabalho de casa, foi aí que começou a Diva em Casa, durante 3 anos da Sofia. Né? Sofia, até os 3 anos dela, eu trabalhei de casa. E durante o período em que a Sofia estava em casa, né, sem estudar ainda, porque era pequenininha, eu fui revisora do Melhores Destinos, que é um site de turismo que hoje em dia é bem conhecido, é até parceiro do Metrópolis. E nesse período também eu fazia muito freela para o Correio, principalmente os suplementos, né? Suplemento de turismo, os cadernos especiais que saíam, eu acabava sempre levando a Sofia comigo, ela virou baby freela no Correio. Ela já tem na redação, né? Não tem jeito. E aí eu voltei para o Correio depois disso, né? Quando a Sofia voltou a estudar, começou a estudar, eu voltei para o Correio, fiquei lá mais uns 2 anos. Então, assim, de Correio, somando o tempo de freela e os 2 contratos, dá uns 7 anos. É muito amor pelo jornal, ô senhor. A redação é um ambiente fascinante, né, Luciana? Chega uma hora que cansa, mas aí também a gente sente saudade daquela loucura de notícia, né? É legal. É o que eu falo aqui, né? A gente não faz jornalismo, a gente entende bem o ritmo da redação, né? Porque a redação, quem fecha é a revisão, né? O jornal só fecha depois que a gente termina de ler a capa. Então, mesmo sem fazer jornalismo, a gente acaba tendo o papel que deveria ser fundamental, infelizmente, na comunicação não é, né? Os grandes sites não têm revisor e deveriam ter, né? A nossa diversão atualmente, a minha, a sua e de um monte de revisor é achar diversão nos sites, né? Conseguir com 2 S's, porque sempre errado, a gente sempre acha essas coisas, né? Luciana, e atualmente, só para terminar, atualmente eu sou revisora do STJ, eu reviso o site, as notícias do site do STJ, sou terceirizada lá. Muito bem. Mas sempre na revisão. Esse negócio no tribunal é presencial ou você faz remoto? Sandro, foi presencial até dia 18 de março do ano passado. Atualmente eu faço remoto. Mas também é ligado à comunicação, porque é o site, né? O site é a comunicação interna. Mas é remoto. Por enquanto, pelo nosso contrato, o contrato das revisoras é o mesmo dos fotógrafos. Então, como os fotógrafos não têm opção, tem que estar presencial, então ele já fecha a porcentagem obrigatória do contrato lá do STJ. É por isso que a gente está no remoto, mas muitos terceirizados já voltaram. Mas é por conta da pandemia isso, né? Porque Isso. senão seria presencial. Sim, sempre foi presencial. E é mais ou menos o ritmo da redação. Eu sou a revisora do fechamento, porque parece que eu gosto disso. Então, assim, eu fico até terminar tudo que tem que ser publicado no site. Entendi. Luciana, eu vou te perguntar um negócio que eu sei que vai dar pano para manga, mas eu vou perguntar. Acho que eu não tinha combinado com você, mas eu acho que é interessante, porque assim, já que a gente trabalha de revisor e revisores de carteira assinada, né, vamos dizer assim, o que quer dizer isso? Porque você aludiu a outra categoria de revisor aí, os revisores que por necessidade vão ser revisores, né? Quer dizer, o cara está ali, eu costumo relacionar isso, os revisores que estão estudando na faculdade, precisa ter um dinheirinho ali para pagar sua condução, para pagar sua xerox, para pagar seu lanche, né, e tudo mais, e às vezes ele coloca aquele papelzinho que tem vários tiquezinhos para você arrancar com o telefone dele, aí bota, faço revisão, digito sua tese, não sei o que lá, não sei o que lá, um monte de trabalho relacionado com escrever monografia, e aí está no 3º período de letras e sugere que é um revisor e faz a revisão e oferece por 90 centavos a página a revisão. Então, quando a gente responde a alguém que pede o nosso serviço quanto custa, a pessoa fala que é caro. Eu falei, não, trabalho de revisão é caro, talvez. Mas eu vi lá o cara anunciando por R$1 a página. Eu falei, bom, se eu fosse você, eu também faria com aquela pessoa lá. Só que, cara, o trabalho profissional é outra coisa. Eu, inclusive, até costumo dizer, Luciano, não sei se você concorda comigo, mas eu aprendi muita técnica de revisão lá no Correio,
porque a faculdade não forma a gente Não para isso. ensina. Você chegou a Não. fazer um curso, né, técnico para revisão. Né? Eu não, eu me formei em letras e tudo mais, depois eu fiz mestrado, doutorado e tal, mas não era nada específico para isso. É claro que a faculdade dá um conhecimento para a gente, mas a técnica do trabalho ali, eu tenho muita gratidão a Correio por isso. Então, eu queria que você comentasse, desse até uma dica para quem está pensando nesse negócio de trabalhar em revisão, a diferença entre essas duas coisas, a oferta para quem vai trabalhar, e aí vou dar mais um dado que você me passou, deve ter algumas poucas semanas, acho que foi você que passou, se não foi, você me corrige, que uma A revisão por editora... R$1? Uma editora estava contra... foi você, não foi? Foi. Era R$1 a página. Isso. Gente, sabe, esse valor para quem trabalha com revisão, sabe o que você vai conseguir, editora querida? Você vai conseguir uma pessoa que vai fingir que está fazendo uma revisão de direito para poder fazer um monte de página por dia, para poder ganhar um dinheiro que lhe proporcione, pelo menos, sobreviver. E as páginas do seu livro vão ser uma porcaria. Eu tenho comprado o livro de uma editora específica agora, que, assim, o conteúdo a gente até consegue absorver, mas a gente percebe que o trabalho de revisão foi bem porco. E eu imagino que é por causa de uma coisa dessa que você contou. Então, eu queria eu sei que você lida muito com essa questão de valores, de técnica de trabalho e tal, e diante disso, o que você poderia falar para a gente aí, com a sua experiência, com a sua prática, que você já tem já de um bom tempo de ver isso, tanto ver que me passou essa informação absurda. A primeira coisa que quem tem interesse em fazer revisão tem que entender é que a faculdade não ensina português. Essa é a primeira coisa. Você faz sintaxe, você faz umas coisas, mas é tudo muito teórico. Na prática, você não faz nada. Então, assim, você quer ser revisor? Pegue a gramática, comece a estudar, comece a ler texto, comece a achar erro em texto, que você vai achar. O trabalho do revisor tem muito treino também. A gente lê tanto, e eu também agradeço ao Correio por isso, a gente lê tanto que a gente passa a bater o olho, né, num título sutiã e legenda, que a gente costumava falar lá quando não dava tempo de revisar, e acaba achando os erros mais graves. O meu chefe na STJ até ria, o meu editor lá, que eu falo muito cachorro com X, né, que a gente usa essa expressão no jornal. Cachorro Que é com o X erro e casa com gritante. Z. E ele fala cachorro com Y, para ficar sacaneando, né? Mas, por exemplo, a prova de que a faculdade não ensina, eu cometi um erro, admito, quando comecei como revisora. A gente, antigamente, tinha muito a coisa de usar o localizador do Word, né? E aí eu, com pressa, porque foi o trabalho com aquela professora de quem eu tomei um golpe, a gente não fala o nome dela. Eu acho que eu sei quem é. Depois eu te lembro, mas eu acho que você lembra que eu já te contei essa história. Ela é Ela famosa tá com esse lá negócio na de UNB. revisão. Ela é famosa com Ela esse tá negócio lá de na revisão. UNB dando matéria para formando. É a dica que eu dou, da matéria para formando. Eu tive um quiprocó com ela na aula dela. Quem não? E aí eu lembro que eu fui Eu sou um localizar. mau aluno, Luciano. Eu não posso falar nada, que eu não estou melhor do que você, não. E eu lembro que eu fui corrigir. Era aquela época que o povo estava falando da diferença entre tese e dissertação. Uhum. E aí eu mandei localizar no Word tese para substituir por dissertação. Só que eu não tive um treinamento de que o Word tem a opção de selecionar a palavra inteira, só aquele trecho e tal. E aí, na revisão, acabou saindo a palavra hipodissertação, porque hipótese virou hipodissertação. Então, assim, foi ali que eu vi, cara, eu preciso estudar e eu preciso entender como funciona o trabalho como revisor. Não é só chegar e corrigir. Né? Ali foi o choque. Isso que eu falei, depois desse golpe, foi meu choque de realidade, foi quando eu vi que eu ia ser revisor, eu levei a sério e passei a estudar. Agora, a questão de valor. Tem vários grupos no Facebook, principalmente, né, de revisor, de quem tenta ser revisor, de editora. E, assim, nesses grupos, você vê muito pessoas cobrando R$5 por revisão, R$2 por revisão, por página. E numa dessas pessoas, que foi a que eu te falei, a editora estava cobrando R$1 por página. E aí todo mundo que trabalhava questionou, pô, mas você está fazendo o que por R$1? E aí teve alguém que colocou assim, nem se eu tivesse passando fome, eu pegava R$1 por página, mas infelizmente tem gente que pega. E se tiver passando fome, pega, né, Luciano? Pois é, e outra, o que você falou de quem está na faculdade.
né? Você, até para pegar a experiência, por exemplo, eu tive o cuidado, quando eu não tinha experiência como revisora, de fazer de graça, para pegar a experiência mesmo. Eu tenho revisões que eu guardo todas as revisões que eu já fiz somente no Word, eu tenho guardadas no computador, até para eu avaliar como o meu trabalho foi melhorando, espero eu, ao longo dos anos. A gente vê umas coisas que a gente revisou antigas e fala, meu Deus, quanta bobagem Cara, que eu como é que eu vou corrigia, né? passar isso? E assim, mesmo depois de velho, caduco, às vezes a gente deixa passar, né? Porque o olho é imperfeito, né? Eu acho pior, sabe o que, Luciano? Não é um revisor que corrige, que assim, deixa passar uma coisa, sabe? Às vezes acontece, eu sei que sempre acontece, você sabe também, acontece. Agora, pior é quando o cara corrige para o errado. Então, eu ia falar isso agora. Quando eu tirei férias no tribunal, recentemente, a pessoa que me substituiu por um dia, porque o meu editor, ele tem 60 anos, já foi editor, não sei se da Folha ou do Estadão, de algum jornal de São Paulo, ele saca pra caramba e é outra pessoa com quem eu tenho aprendido muito do ofício de revisão. O nome dele é Gutenberg, o nome já diz tudo, né? Tem tudo a ver com a imprensa. E o revisor me substituiu por um dia. E ele conseguiu corrigir para o errado. E o Gutenberg pegou. E aí, eu soube disso depois que eu voltei de férias. O Gutenberg mandou embora o cara e falou, se for para fazer mal feito, eu mesmo faço. Então, os 30 dias das minhas férias foram sem revisor no site, porque o cara que me substituiu revisou para errado. E assim, foi erro gritante, não foi erro besta, sabe? Assim, não foi um hífen que a reforma ortográfica trocou e o cara não sabia. Foi coisa feia mesmo, foi por que ele trocou errado. Foi coisa que ele trocou para o errado, Estava certo e ele botou e para o ele errado. passou para o errado. Isso E é assim, um pior errado dos mundos para o gritante. revisor, né? É pior dos mundos, Ele porque pegou aí... o cachorro com CH e tacou um X, entendeu? Foi bem isso. Sim, porque aí já, por exemplo, ele não viu, foi o cara que fez errado. O cara até pode dizer, poxa, não vi. Mas assim, estava certo e o cara mudou para o errado, eu fico louco quando acontece isso. Um texto meu, por exemplo, que eu escrevo, às vezes vai para algum lugar, né? Eu corro risco também, Luciana. Na minha coluna lá no Jornal de Brasília, o pessoal costuma não mexer. Pega do jeito que está e Porque publica. foi escrita por um revisor, né? Tem isso. É O povo verdade, mas quando eu estou esquece. escrevendo, eu não sou revisor. Costumo falar isso, Claro. por favor, pede alguém para ler, porque às vezes é uma letra que saiu sem digitar e eu não vi. Então, né? Agora, claro, se for mudar alguma coisa de estrutura, eu quero que me fale, porque eu tenho minhas opções, né? Então, Não, aqui em casa, por exemplo, o meu marido, né, o Marcos, Santo Marcos, segundo você, São Marcos, ele também é de letras, né? Só que o Marcos é de espanhol. por Então, supuesto. por exemplo, se eu vou fazer um cardápio da Diva em Casa, que eu tenho que digitar a descrição dos pratos, tal, eu sempre peço para ele ler, porque Claro. a probabilidade de passar uma letra, de passar um valor errado é muito grande. A gente é É normal. revisor revisando, mas não escrevendo. Eu costumo falar, quando eu escrevo, eu não sou revisor, então, por favor, outra pessoa lê. Eu posso até Exatamente. revisar o que eu escrevi, mas me dá aí uns 3 dias, que aí eu vou pegar aquele texto como se não fosse meu. Mas é muito difícil, então, né? Mas a probabilidade que você não veja erro no seu texto é muito grande, justamente porque foi você quem escreveu. O nosso olho costuma corrigir, inclusive, as coisas, né? Agora, Exatamente. acho que a gente estava falando desse pessoal que faz revisão barata, né? A gente vê que a editora, quando quer contratar alguém pagando R$1, 50 centavos, eu acho até que era 50 centavos a página, hein, Luciano? Você falou R$1, mas acho que era 50 Eu acho que centavos. teve nesse valor também. Esse que eu te falei era R$ 1, mas é bem capaz de Ah, já ter tido 50 centavos. é terrível. É como algumas avaliações de prova do Enem, por exemplo, né? Eu Não, comecei banca de a, concurso, o valor é absurdo. eu comecei a rejeitar quando começou a vir um preço assim a gente que faz sabe muito bem, né? O pessoal que faz começa a avaliar de qualquer jeito para poder corrigir 100 hoje. Eu nem falo corrigir, eu falo avaliar, né? Porque você não está corrigindo, você está avaliando. Avaliei 100 hoje, então hoje eu vou ganhar R$200, entendeu? Então, se você não der um valor que o cara vai poder trabalhar em paz, sabendo que ele vai ganhar um dinheiro justo, vai acontecer isso. É a mesma coisa a revisão. Você vai contratar gente que não tem experiência suficiente, que não é profissional, porque um profissional vai estar ganhando bem. Então, por exemplo, você vai ter que pagar ele bem para contratar ele bem.
você vai ter um monte de revisor vagabundo lá na sua editora. Vagabundo quer dizer sem experiência, que eu estou querendo dizer, né? Claro que as pessoas sem experiência precisam ter, como é que chama? Experiência para ficar com experiência. Mas acontece que você precisa dar a eles também uma capacidade de tempo para que ele possa avaliar o trabalho dele, não fazer rapidamente para poder ter dinheiro para comprar um pão no outro dia. Não revisar com o editor segurando a folha assim, bora, que está na hora de baixar. Nossa, aquilo era terrível, era terrível. A gente quando sai errado é só dizer que o revisor errou, né? Enfim. Luciano, como é que você consegue, assim, para a gente não deixar de falar disso, como é que você consegue concatenar o teu trabalho de revisão com o trabalho da Diva, hein? Eu recomendo, aliás, as encomendas para a Páscoa, até dia 1º de março, eu já vi lá. Por favor. Eu vou fazer a minha. Que ninguém lê, né? É outra coisa que ninguém lê. Eu colocava texto do lado das imagens. Esse dia eu fiz isso. Ninguém olha. Então, o que eu passei a colocar? Testículos na foto. Que aí não, me vem assim, funciona melhor. Encomendas até tal dia, pelo zap número tal. Aí a pessoa já entra em contato com você. Nossa, vai ter encomenda? Aí você vai ter sim. Até que dia? Tá aí, até dia tal. É para fazer como? Aí, então, as pessoas não... Ah, meu Deus do céu. Inclusive, muita gente pede. Eu fiz uma live meio, né, no susto aí no mês de dezembro. Eu faço doce desde os 13 anos de idade, né? A gente não fala em números porque a gente abstrai a idade atual. Mas eu faço doce desde os 13 anos. E aí, quando a Sofia veio, para eu poder trabalhar em casa, eu criei... Quando eu casei, eu perdi meu caderno de receita. Caramba. Na mudança, coisas que acontecem na vida. Será que foi o Marco que jogou fora? Pô, pior que não, porque ele também gostava do caderno. Aí a Ananda, que trabalhava com a gente, ela me deu a dica, pô, Lu, faz um blog para você não perder, ficar na internet e tal. E aí eu criei um blog chamado Diva em Casa em 2010. E aí colocava a receita lá sem compromisso, sabe assim, tipo, para eu ter a receita lá. E aí uma galera do correio na época foi casando e foi, não, Lu, passa aí o endereço do blog para poder pegar uma receita lá, aprender a fazer um bolo. E aí, na época, do nada, o blog passou a ter 1.000 acessos por mês, e sem eu controlar isso. Né? Sem eu controlar isso. E eu não tenho tempo, infelizmente, de continuar alimentando o blog, mas eu tenho intenção de voltar. E aí... Você não alimenta o blog, mas está alimentando um montão de família aí, né, Luciana? Exatamente. Essa piada foi bem ruim. Mas eu já estava esperando por ela, algo nesse nível eu já estava esperando. E aí, eu morava na época num apartamento e eu fazia muito bolo para casa, fazia bolo para dar de presente. Sempre gostei de fazer isso, né? Sempre gostei da coisa de presentear com bolo. Né? Inclusive, bolo formigueiro é o seu favorito, era isso. Tá vendo? Adivinha uma piada ao mesmo tempo. Meu favorito não, era do Rodrigo. Seu e do Craveiro. E aí eu fazia bolo e os vizinhos sentiam o cheiro, né, de bolo. E a vizinha de cima um dia encontrou a Marta e falou assim, eu vou matar a sua esposa, porque eu não aguento mais cheiro de bolo, eu não posso comer o bolo. E aí foi quando eu comecei a vender bolo, mas assim, também como um complemento de renda. Porque, graças a Deus, o Melhores Destinos, ele era uma fonte tranquila. O Léo foi o melhor chefe da minha vida. Eu falei isso para ele várias vezes, inclusive. E hoje em dia, o que eu faço? Meu trabalho no STJ é tarde e noite, né? Entre 2h30 e 9 da noite. Então, normalmente, pela manhã, eu estou na cozinha. Legal. E aí, o Diva em Casa, né? Tem o blog, tem o Instagram, e aí eu comecei, quando eu saí do Correio pela segunda vez, eu entrei finalmente num curso de confeitaria, porque tudo era autodidata, eu nunca tinha feito um curso. E aí entrei num curso de uma professora chamada Amélia Lino, que hoje é minha amiga também, que foi, por acaso, a pessoa que eu substituí na live de última hora. E a Amélia, eu até então achava que ninguém via blog, ninguém via nada, né? Eu já tinha o Instagram na época, que eu fiz o curso com a Amélia em 2015, 2016, por aí. E aí a Amélia pediu para que cada confeiteiro se apresentasse, se tivesse alguma coisa na internet, falasse. E aí eu falei que eu tinha um blog chamado Diva em Casa. E ela, você é a Diva? Eu falei, uai, devo ser, né? Ela, cara, o Instagram é seu também? Eu falei, é a mesma bonequinha? Eu falei, é. Ela falou assim, cara, eu já te xinguei demais, porque quando eu vi a bonequinha no Instagram, eu falei, cara, ela roubou a menina do blog.
Ah! E o engraçado é que a Amélia, Que legal, velho! quando ela começou a seguir o blog, ela não era confeiteira, ela era bancária. E Caramba. hoje ela é referência nacional em bolo floral. A mulher deslanchou. Bom. E aí eu tenho projetos, mas ainda não criei coragem de começar a fazer umas lives assim rápidas, como diva, né? Que é o que eu falei no começo. Na internet, dificilmente alguém vai saber que meu nome é Luciana, se for pela confeitaria. É sempre a diva. A própria Amélia só me chama de diva. Dificilmente eles me chamam por Luciana. Ah, legal. É bom criar E uma eu identidade, né? eu brinco que a diva é meu alter ego, né? A diva não tem sono, a diva não tem olheira. Faz parte. Não Luciana, a gente, para não tomar mais teu tempo, na verdade, não tomar tempo de todo mundo, a gente sempre fala lá das coisas que o revisor precisa ter, né, material mesmo, para poder trabalhar. Com que material você trabalha? Qual material você indicaria, assim, brevemente, para um revisor ter, basicamente, com qual você trabalha, que é imprescindível, assim? Cara, apesar dos pesares, tem um manual de redação que por acaso foi você quem revisou, que é o manual de mídias sociais do Correio, né, dos Diários Associados, que eu acho que é muito útil para quem tem essa pegada de jornalismo, né? Se você vai revisar site, rede social, ele é bastante útil, porque ele tem Aham. uma padronização bem legal. Gramática, fundamental. Eu tenho Bechara aqui, tenho Celso Cunha também, porque eu acho que não dá para você ter um gramático só, porque cada um tem o seu destaque, né? Uhum. Então, eu sempre tenho. Sou discípula do Napoleão, né? Que é das antigas, né? Napoleão Mendes de Almeida. Tem, inclusive, um Aham. dicionário de questões vernáculas dele que eu gosto muito, Aham. que ajuda nessas dúvidas pontuais, né? Que a gente acaba tendo muita dúvida pontual. O povo É, acha que o revisor tem um dicionário na cabeça. Não tem. pois é. Eu trabalho com pelo menos 3. Pois é, um dicionário de sinônimo também é interessante, É, porque jornalista, infelizmente, adora repetir a mesma palavra. é. E coisas que a gente aprende, por exemplo, além de revisora, Luciana também é confeiteira. Isso não existe. Se eu sou além de revisora, já está dizendo que eu sou outra coisa. Uhum. Então, isso é uma coisa que você vai aprender com o uso e que você vai aprender com esse tipo de manual, não com o É. dicionário nem com a gramática. Manual, nesse caso, é mais útil. O Segala E também tem um de dicionário dificuldade que eu gosto muito. tem. Tem um do Douglas Tufano também, que não é tão bom quanto os outros, mas ele é bonzinho também. É o material que ajuda, né? E dicionário, eu gosto muito do Wise, o Aurélio, mais ou menos, e o Mas Caldas não dá para Aulete, eu abrir gosto mão, né, também. Luciana? De Tem que ser pelo menos 2 a buscar. 3 dicionários, porque se É. você tiver só um, você acaba tendo uma visão parcial da coisa. Eu incluo aí, junto com os dois, o Aulete. Eu falei o terceiro, é porque você não ouviu. Eu Ah, não falei, ouvi, e também então, o é. Caldas Aulete. Eu Inclusive, acho eu que ganhei de essa presente pessoa de um trabalhar com amigo meu. Aulete, Wise e Aurélio, tá bem. Sendo que E tem nada de alguns. usar dicionário de internet, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho uns que eu desaconselho, mas até por uma questão ética, eu não vou dizer não. Mas eu já tive gente que questionou, tipo assim, eu passando, mostrando a fonte num dicionário do Caldas Aulete impresso, e a pessoa, não, mas no online está dizendo isso aqui. Aí você vai olhar, o online não é nem o Caldas Aulete. Pois é. Enfim, tem que ver direito. Mas tem o E Aulete outra, online, que é deles mesmo. Tem. não, mas esse não era, Procurar. não, era uma versão Tem. genérica. Então aí não adianta. Eu fui no link. E outra coisa, se você quer ser revisor de texto, tenha tutano, sustente o que você fez. Porque tem muita gente que vai te questionar. Né? Desde Tem que muito não isso. tenha trocado de cachorro com Sim, X. cachorro com CH para cachorro com X. Mas se você É, fez uma revisão responsável, você tem consciência de que assuma, você né? Assuma. Foi eu que assuma. errei. Foi eu que E errei. outra, se for certo, se a pessoa virar, como eu passo muito por isso no jornal, né? Alguns jornalistas acham que revisor é enfeite, infelizmente. E aí, mas você trocou, tinha além disso e você botou por ademais. Aí você vai olhar no texto do cara, tem além disso 52 vezes, em 2 páginas. Então é isso. Então, Errado não é uma tá, coisa. mas você está dando ali uma cadência É um melhor. sinônimo, é um substitutivo. E aí, se eu não tiver o tutante de falar, não, mas eu coloquei porque é um sinônimo e você repetiu demais. A pessoa vai lá e destroca. É. Tá Então, bom, Luciano. ser revisor é assumir a responsabilidade. Eu acho isso também. Eu acho que é um bom pontapé, assim, para quem quer procurar melhor.
o material, né? E trabalhar com isso e um pouco dessa, assim, início de entender como é que é um pouco o trabalho das agruras, né? E também das glórias. E hoje em dia tem muito cursinho também para revisor, antigamente não tinha nada. Com os né? quais a gente também deve ter alguns Hoje, cuidados, né? Então, claro. Olha, Luciana, você depois manda para mim os links do teu Diva e das coisas para fazer contato que você acha importante, que eu vou colocar junto na divulgação da nossa Não É Entrevista, tá bom? Sim, senhor, mas é só jogar Diva em casa, sou eu. Se tiver uma Tá. bonequinha de vermelho, Mas manda para gordinho, mim o link direitinho para botar lá. Manda o WhatsApp. manda. Ó, Luciana, obrigado. Vocês não imaginam como que foi um parto eu conseguir tirar a Luciana Arruda a Luciana Pereira. Depois eu corto na edição. Eu sabia que a porcaria desse Arruda ia aparecer em algum Não, foi momento. sem querer. Eu corto na edição. E aí foi um parto para tirar a Luciana. Esse é primeiro não entrevista, depois Nada, vai ter... gente. O Sandro que não tem tempo de nada, fica jogando a culpa em mim. Eu sou uma Reles, revisor e diva. Não é, não. Aí... A propósito, Sandro é meu oráculo, tá? Quando eu tenho dúvidas de língua portuguesa, e revisores têm que ter uma rede de contato de revisores para tirar dúvida. Tirar dúvida também. Ela falou que eu sou oráculo, mas eu também pergunto muita coisa para ela. Então assim, eu que pergunto tudo. Eu sempre pergunto. Luciana, obrigado, tá? Viu? Nem doeu. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, gente.